Olá pessoal, dando seguimento às nossas aulas de análise de circuitos, hoje vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Antes da gente falar sobre a primeira lei de Ohm em si, eu gostaria de apresentar os três conceitos físicos das três variáveis envolvidas na primeira lei de Ohm. E a primeira delas, que eu gostaria de falar, é o conceito de corrente elétrica. Bom, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é a medida direta de movimento dos elétrons em um corpo condutor, né? Ela representa a quantidade de carga que se move por um condutor em um determinado período de tempo. E com a corrente elétrica, a gente consegue representar o número de elétrons que, por unidade de tempo, que atravessa a seção transversal de um condutor. Então, na animação aqui, o que a gente pode ver aqui, né? Esse material aqui, né, desenhado aqui, representado por um cilindro, é um material condutor, por exemplo, um cabo elétrico. O que está ocorrendo quando eu corto esse cabo elétrico e olho internamente dentro dele, se isso fosse possível, né? Eu ia enxergar, se tem uma corrente elétrica fluindo nesse cabo, eu ia conseguir enxergar os elétrons se movimentando internamente desse cabo, tá? Então, na figura de cima aqui, os elétrons vermelhos estão se movendo da esquerda para a direita. E na figura de baixo, os elétrons estão movendo da direita para a esquerda. Então, dentro desse condutor, eu tenho uma determinada área, né, uma seção transversal interna aqui, e a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que está fluindo através dessa área, ou dessa área aqui da figura de baixo, né? Bom, eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas a animação aqui de cima, ela está representando o sentido convencional da corrente, que é do positivo para o negativo, ou seja, os elétrons estão no sentido convencional, ou seja, que foi convencionado, eles se deslocam da direita, do positivo para o negativo, né? E na animação de baixo, os elétrons estão se movendo no sentido do negativo para o positivo. Nós vamos falar isso mais para frente aí nas nossas aulas, sentido real e convencional da corrente. Bom, o segundo elemento físico, a segunda variável envolvida na primeira lei de Ohm que eu gostaria de falar é sobre a tensão elétrica. A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Essa diferença de potencial elétrico entre os dois pontos é que força o deslocamento de elétrons no material condutor. A tendência de um elétron se movimentar é diretamente proporcional à tensão, ou seja, quanto maior a tensão, mais elétrons se movimentando, maior será a corrente nesse material. O movimento ocorre na busca de equilibrar a disparidade de potencial. Então, eu coloquei uma animaçãozinha aqui para vocês e eu tenho aqui embaixo. Ó. Vamos pensar internamente, por exemplo, numa pilha, né? Num determinado lado da pilha, eu tenho elétrons sobrando e do outro lado eu tenho elétrons faltando. Então, eu tenho uma diferença de potencial elétrico aqui. Por que diferença de potencial elétrico? Porque aqui eu tenho muito mais elétrons do que aqui, né? Quando eu pego o material condutor e conecto essas duas extremidades, o que ocorre? Os elétrons que estão na parte negativa começam a se deslocar através do condutor, formando uma corrente elétrica, até que atinge aqui o lado positivo, né? Esse efeito vai acontecer até que haja o equilíbrio, ou seja, uma vez que a quantidade de elétrons que estão aqui é a mesma que está aqui, não tem mais deslocamento. Então, essa daqui é a tensão elétrica, né? Ou a diferença de potencial. Tem que ter elétrons sobrando de um lado e elétrons soltando do outro. Para que quando eu faço a conexão através do material condutor, haja esse deslocamento de elétrons que é a corrente elétrica, né? Aí aqui também eu coloquei a seta, né? No sentido real da corrente, os elétrons se deslocam do negativo para o positivo. E no sentido convencional, no início, lá no início, nos primórdios, os primeiros estudiosos desse efeito aqui acreditavam que a corrente saía do positivo para o negativo, e só depois de algum tempo que descobriram que sai do negativo para o positivo. Então, alguns embasamentos matemáticos são feitos em cima do sentido convencional da corrente. Então, nos métodos de análise de circuitos que nós vamos aplicar nas nossas aulas, nós vamos usar o sentido convencional da corrente. Tá? Bom, o último elemento da primeira lei de Ohm que eu queria falar um pouquinho é sobre a resistência elétrica.
A resistência elétrica é a razão entre a tensão e corrente, né? E basicamente a resistência ela é a dificuldade que os materiais oferecem à passagem do elétron ou à passagem da corrente elétrica, né? A corrente é inversamente proporcional à resistência, ou seja, obviamente que se eu tiver uma resistência elétrica no circuito maior, a corrente que vai atravessar é menor. E se a resistência é menor, a corrente que vai passar é maior, tá? Bom, eu coloquei uma figurinha aqui, né, mais para descontração, mas representa bem, né? Então, se eu tenho um determinado condutor, esses três elementos estão agindo de acordo com essas três caricaturas, né? A corrente aqui, que está definida aqui pelo ampere, vou falar isso daqui a pouco, né, sobre as unidades, mas é o elemento que se desloca dentro do material condutor. A tensão, que é representada aqui pela unidade volt, também vou falar daqui a pouco, é a força que impulsiona o elétron, né? É diferente potecial. E o ohm, que é representado que é a unidade da resistência, é a dificuldade. Quanto maior essa dificuldade, mais difícil o elétron passar. Quanto menor a resistência, ou menor a unidade em ohms aqui, mais fácil do elétron atravessar. Bom, pessoal, uma outra analogia que eu gosto bastante é comparar esses três elementos, a resistência elétrica, a corrente e a tensão, com o sistema hidráulico. Então, nesse exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês, eu tenho um sistema com duas caixas d'água. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho a caixa d'água A e do lado direito eu tenho a caixa d'água B, tá? Bom, o que acontece? Vamos imaginar que essas duas caixas d'água estão vazias no instante inicial. Então, essa caixa d'água A está vazia, essa caixa d'água B aqui está vazia. O que acontece? Conectadas pelo fundo, as caixas estão através de uma tubulação. Então, a caixa A tem um tubo que sai e está conectando na caixa B. Um tubo, um cano, né? No centro desse cano, a gente tem uma válvula esférica. Válvula esférica, a gente usa a válvula esférica aí na casa da gente. É essa que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês, tá? Bom, o que acontece? No instante inicial, as duas caixas estão vazias. E aí, eu venho aqui e fecho a válvula esférica. Então, ou seja, ela está 100% fechada. Vamos imaginar que eu vou iniciar e vou colocar água na caixa d'água A, com a válvula esférica fechada, né? Quando eu começar a colocar água aqui, a água vai preencher imediatamente essa tubulação, né? E vai parar na parte do lado esquerdo aqui da válvula. Por quê? Porque a válvula está 100% fechada. Se eu continuar aplicando água aqui na entrada, colocando aqui dentro da caixa d'água, essa caixa d'água ela vai começar a subir o nível aqui, né? Vai subir, subir, subir. Vamos imaginar que eu coloque uma determinada quantidade de água X aqui dentro dessa caixa d'água, né? Bom, o que acontece? Qual é a correlação desse sistema com a eletricidade, ou com a elétrica, ou com os três elementos que eu estou tratando com vocês aqui no vídeo, que é a tensão, a corrente e a resistência? A água, vamos imaginar que a água seja os elétrons, ou seja, a água vai ser a nossa corrente elétrica aqui do sistema, tá? Bom, o que acontece, pessoal? A válvula vai ser a resistência elétrica, tá? Então, se a válvula está 100% fechada, ela está bloqueando a passagem do fluxo de água aqui, consequentemente, a água não flui da caixa A para a caixa B, né? Mas o que acontece? Em determinado momento, eu começo a abrir a válvula esférica e a resistência aqui, que era máxima, começa a diminuir. Quando essa resistência, a passagem da água começa a diminuir, a água vai começar lentamente a preencher a tubulação do lado de cá e começar a ser transferida para essa caixa d'água aqui, tá? Bom, olha só. Como eu falei para vocês, se essa válvula está um pouco aberta, inicia-se a transferência da água da caixa A para a caixa B. Então, a corrente elétrica é comparada nesse sistema ao fluxo de água. Então, se eu tenho água fluindo aqui na tubulação
eu tenho corrente elétrica analogamente, né? Corrente elétrica fluindo no condutor. Bom, aonde entra a tensão? Se o fluxo de água aqui corresponde ao fluxo de elétrons, onde está a tensão elétrica aqui? A tensão elétrica, pessoal, é diferença de potencial, não é? Aqui eu tenho a diferença de potencial também. Onde está a diferença de potencial que eu tenho aqui? A diferença de potencial que eu tenho aqui é uma diferença de potencial mecânica estática, né? Para que a água flua dessa caixa d'água para esse nível aqui, ó, tem que ser maior que esse. Por quê? Porque eu tenho, analogamente lá com diferença de potencial elétrico, eu tenho elétrons sobrando aqui, né? E elétrons faltando aqui. Então, se eu tenho elétrons sobrando aqui e elétrons faltando aqui, os elétrons se deslocam daqui para cá, né? Bom, portanto, o que faz a água fluir aqui é justamente a diferença de potencial, a diferença de energia que eu tenho daqui para cá, né? De acordo com que os elétrons vão fluindo do lado que tem mais elétrons para o lado que tem menos, né? Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Que a quantidade de água da caixa d'água A e da caixa d'água B vão ser iguais. Quando a diferença, aí se eu cessar, né, também nesse instante aqui o depósito de água na caixa d'água A, quando o nível das duas caixas d'água se equivalerem, eu não tenho mais diferença de potencial elétrico para cá, ou seja, a quantidade elétrica que tem aqui é a mesma que tem aqui, ou seja, a quantidade de água que tem aqui é a mesma que tem aqui. Portanto, cessa o fluxo de água aqui, é o fluxo de corrente, né? Bom, é nítido aqui que a resistência aqui representada pela válvula, quanto menor ela for, né, mais fluxo de elétrons ou mais fluxo de água eu tenho, né, e a transferência vai ser mais rápida, né? Por isso que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica, ou seja, quanto menor a resistência aqui que a válvula oferece, mais fluxo eu vou ter, né? E o fluxo de elétrons, comparado aqui com o de água, ele também ele é diretamente proporcional à tensão. Ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, mais rápido a água flui do lado A para o lado B. Tá? Bom, espero que esse sistema é um sistema bem visual, né? Quando a gente trabalha com tensão, resistência e corrente, é uma coisa que é difícil de enxergar, né? E se a gente fizer uma analogia com esse sistema hidráulico, eu acho que fica bem mais simples. Espero que isso tenha auxiliado vocês. Agora, eu vou falar sobre a primeira lei de Ohm especificamente, matematicamente, né? A primeira lei de Ohm ela pode ser descrita da seguinte maneira. A tensão elétrica, sempre representada pela letra E, aqui, né? Tensão elétrica, é igual à resistência elétrica representada pela letra R vezes a corrente elétrica representada pela letra I. A unidade de tensão elétrica é o volt, a unidade de resistência elétrica é o ohm e a unidade de corrente elétrica é o ampere. Tá? Bom, no triângulo aqui, esse triângulo é bastante utilizado, o triângulo da primeira lei de Ohm, é possível determinar essas unidades, né? Então, se eu pegar a tensão, ela vai ser o R vezes o I. Né? Se eu quiser calcular o R, por exemplo, o R vai ser o E sobre I. Então, por isso ele é montado na pirâmide. Né? Só eu isolar o elemento que eu quero e pegar o restante. Então, ó, o R isolando o R, sobra E sobre I. Tá aqui, né? Se eu isolar o I aqui, ó, vai sobrar E sobre R. Então, I é igual a E sobre R. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à solução de alguns exemplos, utilizando aqui a primeira lei de Ohm. No exemplo 1, eu tenho o seguinte enunciado: determine a resistência elétrica de um determinado material, sabendo que foi aplicada uma tensão de 40 volts e a corrente circulante é de 500 miliamperes. Bom, o que acontece? O exercício está pedindo para a gente calcular a resistência, né? Então, se eu tampar a resistência aqui, resistência, vai sobrar tensão sobre corrente aqui na fórmula, né? Então, eu sei que R, vou escrever aqui, é E sobre I, né?
Bom, aí tem um pequeno detalhe. Para a gente fazer a aplicação da fórmula aqui da equação, eu tenho a tensão, né, que está em volts aqui, 40 volts, e a corrente está em miliamperes, né? Lembrando que na lei de Ohm, a resistência elétrica, a unidade é o ohm, a tensão é o volt e a corrente é o ampere, né? Bom, então para mim aplicar essa fórmula, primeiramente eu vou ter que transformar esse 500 mA que está aqui para amperes, né? Para jogar aqui na equação. Bom, nós sabemos que 500 mA, vou escrever aqui, o miliampere, ó, se eu olhar aqui na tabela do lado, está aqui, né? Lembrando que a gente está tratando do ampere aqui, né? Vou escrever aqui o A. Bom, o miliampere está aqui. O que acontece? Miliampere é 10 a elevado a menos 3 na coluna do 10 a n, né? Então eu posso escrever como 500 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, né? Por quê? Porque o mili é o 10 elevado a menos 3, né? E aí eu posso aplicar a fórmula agora, ó. Então o R vai ser a tensão sobre a corrente. Então a tensão é 40 volts, que é o dado do exercício, não precisa fazer conversão nenhuma. E a corrente 500 mA é 500 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Bom, eu vou resolver isso na calculadora. Então, primeiramente, eu vou ligar a calculadora e vou digitar aquilo ali, ó. 40 dividido por 500, 10, né? O vezes 10 é a tecla XP, a gente viu na aula passada. Vou colocar o menos e o 3. Então, olha o que eu fiz. 40 dividido por 500 vezes 10 elevado a menos 3, igual a 80. Então, a resposta do exercício é 80 ohms. Bom, pessoal, no exemplo 2, o enunciado diz o seguinte: determine a tensão aplicada em um condutor, sabendo que a corrente circulante é de 200 mA e a resistência é de 100 ohms. Então, qual é a incógnita do exercício, né? Ele está pedindo a tensão. Então, se eu tampar a tensão aqui no triângulo, vai sobrar R vezes I, tá? Então, vou escrever isso aqui. Tensão é igual a R vezes I. Nós sabemos que a tensão é dada em volt, a resistência é dada em ohms e a corrente é dada em amperes, né? Bom, a minha resistência já está em ohms, não preciso fazer conversão nenhuma, mas a minha corrente, perdão, está em miliamperes, então eu tenho que fazer a conversão, né? Então, 200 miliamperes é igual o miliampere, estamos trabalhando de novo aqui com ampere, né? Então, o ampere, o mili é o 10 elevado a menos 3, então vou substituir o mili aqui por 10 a menos 3. Então, 200 miliampere. Então, 200 mA é 200 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, né? Bom, agora eu fiz as conversões. Já tem a corrente em ampere e a resistência em ohms. Então, vou aplicar a fórmula. E é igual a R vezes I. E é igual a R 100 ohms, do enunciado lá do exercício, vezes o I. 200 vezes 10 a menos 3. E aí eu tenho um E igual, aqui na calculadora, 100 vezes 200, o EXP, que é o vezes 10, o menos e o 3. Então, olha só, 100 vezes 200 vezes 10 a menos 3, igual a 20 volts. Exemplo 3. Determine a corrente elétrica em um material de 1 kΩ quando aplicado uma tensão de 80 volts. Então, olha só. O enunciado está pedindo a corrente elétrica. Se eu tampar a corrente elétrica, vai sobrar aqui, tampei a corrente elétrica, vai sobrar o E sobre R, né? Então, vou escrever isso.
I é igual a E sobre R. Lembrando que tensão é dada em volts, a resistência é dada em ohms e a corrente é dada em amperes, né? Bom, nos meus dados eu já tenho a tensão em volts e a minha resistência está em quilo-ohms, né? Então eu vou fazer a conversão. 1 quilo-ohms é igual o quilo, nós estamos falando de ohms, vou colocar o ohms aqui. O quilo é 10 à terceira, então eu posso escrever como sendo 1 vezes 10 à terceira ohms, né? Fiz as conversões, agora eu vou aplicar a fórmula. Então o I é igual a E sobre R. O I é igual ao E, que é 80 volts, está ali em cima, aqui no enunciado, dividido por 1 quilo-ohms, que é 1 vezes 10 à terceira ohms, né? Vou fazer aqui, ó, 80 dividido por 1 vezes 10 à terceira. Olha só, 80 dividido por 1 vezes 10 à terceira é igual a 0,08 amperes, ok? Bom, se eu quiser converter isso para miliampere, eu posso, né? É só eu vir aqui e pressionar a tecla ENGIE, olha que legal. E aí eu tenho que 80 miliamperes. Por que 80 miliamperes? 80 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é miliampere. Então, as duas respostas são aceitas, né? O 0,08 ampere, ou, através da tecla ENGIE, eu fiz a conversão para miliampere, que dá 80 miliamperes. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos aí, bons estudos.